agora, que tal a gente começar falando de sonhos, de viver a vida na melhor fase? Agora, Abi, vamos lá. Vamos lá. Enquanto muita gente pensa em desacelerar quando a aposentadoria chega, outras pessoas escolhem acelerar, ou melhor, pedalar. Você já imaginou conhecer 38 países sobre duas rodas e continuar acumulando histórias pelo caminho? Muito incrível. Mas como nasceu toda essa coragem e o que essas viagens ensinaram sobre a vida? É o que a gente vai descobrir agora com a aposentada Vera Marques, que está com a gente aqui por internet. Bora então conhecer a Vera? Verinha! Que bom receber você! Tudo bem, linda? Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Abi. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Eu já vi você toda sorridente e eu sempre sou da opinião de que as pessoas que se movimentam, elas são felizes. Você sempre foi uma pessoa que se movimentou na sua vida? Sim, com certeza. Eu acho que o que faz a gente viver, literalmente, é o movimento, né? Então, você tem que estar se movimentando sempre. E eu escolhi a bicicleta. Mas, Vera, essa história da bicicleta foi depois da sua aposentadoria, né? Você tinha uma vida muito corrida, como muitos de nós, né? Nós brasileiros que trabalham, que precisa se sustentar. Daí foi depois, assim, na melhor idade que você falou, pera, agora eu vou conhecer o mundo e vou de bicicleta. Como que foi isso? Exatamente. Assim que eu me aposentei, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de viajar. E assim que eu me aposentei, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de bicicleta. E foi aqui no Brasil uma rota que você sai de Ouro Preto para Diamantina. Então, esse foi o começo de tudo. Eu estava aposentada, já estava sem fazer nada, já estava pensando no que fazer para poder conseguir o movimento que o trabalho me dava. E foi nas viagens que eu encontrei isso. E a bicicleta, e nessa primeira viagem que eu fiz, que foi de Ouro Preto a Diamantina, ela é uma rota histórica, né? A rota que é uma rota cheia de cidadezinhas pequenas, históricas, fala da descoberta dos diamantes, a história dos tropeiros. Então, fazendo essa rota devagar, eu pude ter acesso a muitas das histórias do Brasil. E isso me encantou, porque a bicicleta você vai lentamente e ela te proporciona um contato mais próximo com os moradores locais. Você sai das grandes estradas e vai por estradas pequenas e o ritmo é menor. Então, isso é encantador quando você viaja de bicicleta, entendeu? Que delícia, né? É muito gostoso e acho que você também cria uma comunidade, né? Às vezes a gente fica pensando, até pela vida acelerada demais, que quando a gente se aposenta, acho que deve ficar um pouco perdido os primeiros dias, né? Ou um tempo. Mas depois, a vida, quando a gente começa a ter atitudes como a que você teve, né? De mudar, de se movimentar, você conhece coisas novas e pessoas também, não é? Como é que é o seu entrosamento com as pessoas que começaram a pedalar com você? Sim, sem dúvida nenhuma. Quando você começa, você sempre tem grupos de viagem, grupos de bicicleta, e principalmente aqui na tua região. Você sempre vai encontrar grupos para fazer esses passeios, né? Essa minha primeira viagem, ela foi uma viagem que eu fiz em grupo. Mas quando eu fiz essa viagem em grupo, quando eu percebi que eu era capaz, que dava para ser feito, aí eu falei assim, eu comecei a ter um outro tipo de dificuldade, que foi encontrar pessoas disponíveis para fazer esse tipo de viagem. E aí eu falei assim, todo mundo ainda está trabalhando, ou as pessoas não tinham disponibilidade, ou não se identificava com esse tipo de viagem. Então eu decidi ir sozinha. Falei, não, se não tem companhia, vou usufruir da minha própria companhia. E foi o que eu fiz. Depois que eu fiz essa viagem, eu fui fazer uma outra viagem histórica fora do Brasil, que é uma viagem que conta a história dos pracinhas brasileiros na guerra, na Segunda Guerra. Então, eu sempre procuro uma rota que
tenha história também, sabe? Porque isso faz com que a gente não só se movimente, mas que a gente também desperta a curiosidade e o saber, o conhecimento. Então, isso tudo somado faz com que a gente nem perceba a idade chegar, sabia? Muito linda! E Vera, apesar de você ter conhecido muitos lugares, muitas pessoas, muitas histórias, o que você aprendeu nesse tempo também sobre você? O que o autoconhecimento te trouxe? Olha, o maior aprendizado disso tudo, que eu acho assim super importante e que principalmente a certa etapa da vida começa a pegar, é a questão da solidão. Então, a gente, com a idade, com os filhos adultos, com a aposentadoria, que você já não tem um contato no trabalho, você começa a se sentir muito só. Então, quando eu comecei a viajar sozinha, o que eu aprendi com essa solidão? Eu aprendi a reconhecer a solitude. Eu aprendi a gostar da minha própria companhia e usufruir dessa companhia. Então, acho que esse é o maior aprendizado que eu tive, viajando de bicicleta sozinha pelo mundo todo. Porque sozinha, entre aspas, porque eu falo que eu estava muito bem acompanhada de mim mesma, eu fui aprendendo a gostar mais de mim, a me ouvir mais e a prestar mais atenção no outro. Porque quando você está em grupo, é gostoso. Mas quando você está em grupo, há uma certa distração. Então, você não percebe tanto o que está acontecendo com você e nem o que está acontecendo ao redor de você. Então, assim, essas minhas viagens sozinha pelo mundo, ela me acrescentou muito também nesse sentido, sabe? Isso é incrível, né? Porque você começou a se conhecer, né? E a gente acha que a gente se conhece, né? E lê do engano, né? A gente vai se conhecendo cada vez mais. E você começou a escrever sobre isso, é isso? Sim, sim. Aí eu comecei a viajar e veio a pandemia. Quando viajo, eu tenho por hábito anotar os meus encontros, as minhas dificuldades, os lugares interessantes que eu vejo. Então, eu comecei a anotar tudo isso. Então, eu tinha um monte de anotação em casa, um monte de bilhetinho que eu recebia dos moradores por onde eu passava. Então, aí, com a pandemia, eu fiquei em casa. Então, aí eu comecei a olhar para essa coleção de anotações que eu tinha e veio a ideia de escrever o livro. E esse foi o primeiro livro que eu escrevi, foi durante a pandemia, que foi Viajando de Bicicleta Mundo Afora. Depois veio o segundo e o último agora, é onde eu abordo mais essa questão, que eu acho que é muito mais interessante, principalmente na faixa etária da gente, que é a gente aprender a gostar da gente um pouco mais e sair dessa coisa que a gente chama de solidão e ir para solitude. Né, que tem diferenças enormes, né? Então, assim, você pode estar só, mas não precisa estar em solidão, né? Então, eu aprendi tudo isso nessas minhas viagens e passando a maior parte do tempo viajando sozinha. E a gente percebe o amor que você tem em fazer isso. E eu quero saber dos seus próximos planos. Vai ter mais viagem pelo mundo aí sobre rodas? Não, sim, eu falo que enquanto as minhas pernas aguentarem, eu tô indo, né? Então, assim, enquanto as perninhas estiverem firme e forte, eu tô seguindo. Para o próximo ano, eu pretendo conhecer o Egito de bicicleta. Nossa, que delícia! E você faz um cálculo, Vera, por exemplo, por dia, quantos quilômetros, mais ou menos, porque tem que fazer um planejamento, né? Como é que funciona isso? Ah, sem dúvida nenhuma. A pergunta é excelente, porque não dá para se fazer nada. E não é só numa viagem de bicicleta. Eu acho que não dá para fazer nada em nada na vida, porque você tem que ter muito planejamento, sabe? Você tem que se organizar muito, você tem que estudar o lugar aonde você vai, principalmente quando você vai para fora do Brasil. Se você vai para uma cultura estranha, você vai para um país como Tailândia, Vietnã, Lituânia, Romênia, onde eu estive até agora, você tem que entender a cultura desse país para você se inserir nele.
né? Então, assim, o planejamento, ele começa quando eu escolho a rota. A partir do momento que eu escolho o país e a rota que eu vou fazer, aí eu estudo muito a respeito daquele lugar, aí eu me cerco de cuidados, né? Eu vou avaliar a estrada, quantas cidades existe de um ponto ao outro, para ver se eu consigo pedalar entre aquela distância. Eu costumo pedalar numa média de 60 quilômetros por dia. Às vezes mais, às vezes menos, mas a média é essa. Então, eu tomo todos esses tipos de cuidados, né? Então, eu procuro sair cedo, para não chegar à noite. Eu sempre tenho um plano de seguro, porque você pode se machucar, então você tem que estar cercada de cuidados. Eu estudo muito a cultura do outro país, para eu poder me inserir na cultura e não causar estranhamento, entendeu? Todos esses cuidados tá dentro do planejamento. Nesse quadro, Vera, nesse 60 mais pode, a gente mostra que realmente a idade ela é só um número e que a gente traz, né, histórias inspiradoras como a sua. Para a gente finalizar nessa sexta-feira gostosa, o que você falaria para as pessoas que estão nos acompanhando, que tá lá pensando, eu não vou dar conta disso não. Isso é para Vera, mas isso não é para mim. É sim, é para todos. Não, é para todos. Eu falo assim que a única coisa que você precisa ter, às vezes as pessoas me chamam de corajosa, tá? Eu não sou corajosa, eu sou determinada, né? Eu acho assim que com o tempo, você me perguntou o que eu diria para as pessoas, o que eu digo é assim, olha, não deixe a curiosidade envelhecer. O teu corpo pode envelhecer, mas não deixe a curiosidade. Não deixe o interesse pelas coisas acontecerem, entendeu? Você tem que, se não for numa viagem, num livro, em qualquer atividade, ponha o interesse nisso, né? Não ponha curiosidade nisso. Então, eu acho que isso mantém, claro, não podemos esquecer das atividades físicas e de uma boa alimentação. Mas, para mim, a curiosidade, o interesse pelas coisas faz com que a gente siga em frente. Maravilhosa você. Seja sempre muito bem-vinda. E se pedalar por aqui, por favor, faça uma visita pra gente. Boa. Você sabe que eu já fiz o caminho da fé, né? Eu cheguei até aí de bicicleta. Então venha mais uma vez, que nós vamos estar esperando você aqui no nosso estúdio, assim, ó, de coração aberto, de braços abertos, viu? A gente está acompanhando mais umas fotos. Um beijo grande para você e muito obrigada, por estar com a gente. Para vocês também. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Beijo. Linda. E você de casa, aproveite para segui-la nas redes sociais, para conversar com ela, para se inspirar. Eu achei incrível o que ela disse, que a curiosidade não envelheça, né? E a gente não pode deixar, né, de ter vontade de fazer as coisas. E se está curioso ou com dúvida, aproveita, né? Tenha conhecimento, se aprofunde, né? Se permita conhecer as coisas. Seja xereta. Muito bom.